Só isso. Então, dadas as raízes, eu vou obter agora a soma e o produto. Então, vamos lá. Ao cálculo da soma, a soma das raízes é menos 2 mais 7, já sabemos que o resultado é menos 5, tá? E o produto, menos 2 vezes 7, que é igual a menos 14. Para escrever na fórmula, olha só como ficou a nossa fórmula. X ao quadrado menos SX mais P. Então, a nossa soma é 5. Lá na fórmula vem menos o valor da soma. Entenderam qual a importância de prestar atenção nesse menos SX? Tá? Então, vamos à escrita. X ao quadrado menos SX. Então, se a soma é 5, fica menos 5x. E produto menos 14, não altera o sinal de menos 14. Tudo bem? O resultado do produto, a gente não altera o sinal, só o da soma. Todo mundo entendeu? É simples, tá? Mais um exemplo. Então, formar uma equação de segundo grau com coeficientes racionais, sabendo que uma das raízes é 1 mais raiz de 3. A gente sabe que a equação de segundo grau tem duas raízes, certo? Se uma delas é 1 mais raiz quadrada de 3, qual é o resultado da outra raiz? 1 menos raiz quadrada de 3. Eu tenho duas possíveis soluções, certo? Então, eu tenho já 1 mais raiz quadrada de 3 e 1 menos raiz quadrada de 3. Ô, Cata, pode descer para mim, por favor? Tá. Então, nós vamos fazer o quê? Eu já sei o valor das duas raízes, então, eu vou obter agora a soma e o produto delas. Tudo bem? Lembrando que produto é a multiplicação, por favor, não esqueça. Então, obtendo a soma, 1 mais raiz quadrada de 3 mais 1 menos raiz quadrada de 3, o resultado é igual a... Qual que é, gente? A soma? 2, né? E o produto, 1 mais raiz quadrada de 3 vezes 1 menos raiz quadrada de 3. Como faz esse produto? Esse produto vocês podem fazer pelo produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, ou ainda aplicar a propriedade distributiva da multiplicação para quem não tiver domínio sobre essa outra forma de realizar. Tudo bem? A propriedade distributiva da multiplicação resolve esse problema, tá? Resultado, menos 2. Então, eu tenho soma 2 e produto menos 2. Vamos escrever a equação, então. Tenho x ao quadrado menos sx. Então, vai ser menos o valor da soma. A soma é 2, na equação fica menos 2. E o produto menos 2 não altera o sinal. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu fiz todos os exercícios do livro de vocês, está bem simples de fazer, tá? O exercício a gente vai passar de tarefa, tá bom? Bem facinho. Ali tem até a resolução. Pode passar o Cata, por favor? Sério que vocês não têm dúvida? Não está difícil, né? Vamos lá. Próximo tópico que a gente vai trabalhar hoje é a forma fatorada de uma equação de segundo grau. Essa, por vezes, pode ser um pouquinho mais complicada de entender no início, tá? Tem uma demonstração, eu vou fazer a demonstração do livro de vocês, tá? Está bem escrito, então não houve necessidade aqui de fazer alteração ali no texto, tá? Então, vamos lá. O que é forma fatorada de uma equação de segundo grau? O que é fatorar? Fatorar é escrever um número, né, ou um termo algébrico como produto de vários termos. Confere? Quando eu vou fatorar um número, o que eu faço? Eu faço divisões sucessivas por números primos, não é isso? Então, fatorar a equação, a gente vai escrever uma forma de escrever essa equação como um produto de polinômios. Todo mundo entendeu? Tá? Então, vamos lá. Considere a equação novamente, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a forma completa de uma equação do segundo grau. Ok? O coeficiente a é diferente de zero e x1 e x2 são suas raízes. Quem é x1 e x2? As raízes. O quanto vale? Não sabemos. Sabemos que é uma equação do segundo grau completa. O coeficiente a é diferente de zero, ok, determina uma equação do segundo grau. E eu sei as suas raízes, x1 e x2. Tudo bem? Colocando agora A em evidência. O que é colocar um fator em evidência? Vocês viram isso lá desde o 7º, 8º ano, tá? Então, tem um fator comum na equação relacionado a todos os termos dela, certo?
No caso aqui, se você olhar ax ao quadrado mais bx mais c, fala, professora, não tem termo comum. Tem termo comum ali? Tem ou não tem? Não tem. Fala, mas não tem. A gente vai fazer com que apareça um termo comum, tá? Por que apareceu ali, ó? Então, vamos lá. Colocando A em evidência, obtemos. Eu vou explicar essa linha que vocês vão entender tudo, tá bom? Então, eu coloquei um A e dentro multiplicando esse termo A, colocamos o seguinte, x ao quadrado. Quando eu multiplicar A vezes x ao quadrado, eu tenho AX ao quadrado, certo? Que é lá do início. Aí, para multiplicar o BX, eu dividi BX por A. Quando eu faço ABX dividido por A, qual que é o resultado? Eu vou lá na lousa, tá, gente? Posso ir para cá? Posso, né? Aqui eu sei que eu tenho que escrever, tá? Olha só o que a gente tem. AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Tudo bem? Tem termo em comum aqui? Tem um fator comum? Não, não tem. Tem A, tem B, tem C, só tem X, não tem. Tá. Então, vamos fazer com que apareça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um AX ao quadrado e aqui no BX eu vou fazer aparecer um A que vai ser fator comum. Para eu colocar um A aqui, o que eu tenho que fazer? Dividir por A. O que é A dividido por A? O que é A dividido por A? 1. O número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, eu não alterei o valor do meu nome BX. Tudo bem? A mesma coisa faremos aqui. Vou multiplicar AC e dividir por A, igual a 0. Entenderam por que esse passo? Tá? Então, esse passo é o único que não tem ali, que pode causar dúvida. Mas por que apareceu esse A aqui? Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu tenho um termo comum, um fator comum? Tenho o A, certo? Então, eu tenho aqui o A, agora, x ao quadrado, mais bx. Esse A veio aqui para fora e o outro continua aqui dentro. Mais esse A veio para cá e esse outro A fica aqui no denominador, igual a 0. Certo? Por isso que ficou aquela expressão. Ok? Podemos continuar lá, Cata? Todo mundo entendeu? Tá? Então, esse passo, eu considero importante falar para vocês, porque pode gerar dúvidas, mas de onde aparecer esses termos? Agora, vamos continuar. O que a gente já conhece de resultado? Vamos utilizar novamente o resultado de soma e produto das raízes. Então, vamos à soma. x1 mais x2 é menos b sobre a. Lembram da aula de soma e produto? A gente falou antes, tá? E o produto é C sobre A. Eu tenho justamente esses termos na nova equação que eu escrevi. Todo mundo entendeu? Tá? Então, vamos substituir. Ó, o B sobre A, a gente substitui pelo x1 mais x2, que é a soma. Todo mundo entende? Tá? E C sobre A, vou substituir por x1 vezes x2. Então, por isso a substituição. Tá? Valor de soma e produto. Continuando. Agora, nós vamos reduzir os termos semelhantes. Tá? A gente vai ter mais termos semelhantes na equação. Então, eu tenho x ao quadrado menos. Quando eu coloquei a soma, agora vamos só separar. Ó, x1 vezes x menos x2 vezes x. Tudo bem? Mais x1 vezes x2. Quem é fator comum nas duas primeiras expressões? X é fator comum, coloque ele em evidência. E na segunda, nas duas últimas expressões dentro do colchetes, o fator comum é o x2. Todo mundo entendeu? Certo? Bem, passo a passo. Próximo passo, quem é fator comum? X menos x1. A expressão x menos x1 está em comum nas duas expressões que apareceram, certo? Colocando, então, x menos x1 em evidência novamente, o que a gente obtém como resultado? Então, uma equação segundo grau pode ser escrita da seguinte forma: A vezes x menos x1 vezes x menos x2, tá? Como que eu faço para escrever uma equação dessa forma? Eu preciso saber quem são as raízes, tudo bem? Então, nas duas formas que a gente viu hoje, eu tenho as raízes e não tenho a equação que gerou o resultado, certo? Então, agora, apresentei duas formas de escrever essa equação conhecida as raízes, tudo bem?
Pode descer para mim, por favor? Tá. Então, nós temos aqui, ó, portanto, a forma fatorada da equação segundo grau, cujas raízes são x1 e x2, é A. A é o coeficiente do x ao quadrado, certo? X menos x1, x menos x2 igual a 0. Quem são x1 e x2? As raízes da equação. Alguém tem alguma dúvida? Não? Pergunta? Não? Vamos aos exemplos. Então, exemplo novamente. Escrever na forma fatorada a equação x menos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Como que eu faço para escrever na forma fatorada? Eu tenho que encontrar as raízes, certo? Encontrei as raízes, agora eu vou reescrever a equação, tá? Então, resolvendo essa equação, as raízes são x1 igual a 3, x2 igual a 2. Vocês já conseguem determinar as raízes de uma equação segundo grau, correto? Tem dúvidas ainda? Não, né? Então, qual que a gente usa? A fórmula resolutiva de equação segundo grau. Qual que é a fórmula? X é igual a menos b, certo? Ali não está escrito, mas é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, ou ainda, né? O delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a, certo? Isso aí tem que treinar bastante para vocês conseguirem entender e fazer nas próximas resoluções, tá? Fazendo, então, a conta, quem que é menos b? Quando for utilizar a fórmula resolutiva da equação segundo grau para determinar as raízes, prestem atenção no sinal do coeficiente b, tá? Neste caso, o coeficiente b é negativo, então tem o menos 5, certo? Mais ou menos raiz quadrada, quem que é o b? b é o menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c igual a 6. Tudo bem? Ok. Isso dividido por 2 vezes a. O a, no caso aqui, é o 1, tá? Então, o resultado, x igual a 5, mais ou menos, raiz quadrada de 25 menos 24. 25 menos 24 é igual a 1, e a raiz quadrada de 1 é igual a 1, certo? Então, x é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Separamos ali em dois casos, certo? x1, 5 mais 1 dividido por 2, é igual a 6 dividido por 2, igual a 3. x2 será 5 menos 1 igual a 4, dividido por 2, igual a 2, certo? Então, eu tenho o a como 1, o x1, 3 e x2 igual a 2. Então, escrevendo na forma fatorada, então, temos o a no caso é 1, por isso não apareceu, certo? X menos o x1, então x menos 3, vezes x menos 2, que é o valor do x2. E se um desses fatores fosse negativo? Esses fatores, no caso, as raízes. Como a fórmula diz que é menos, então, por exemplo, se o x1 fosse menos 3, ficaria x mais 3 ali, certo? Pode passar para mim aqui? Pode passar. Alguém tem uma pergunta? Sim. Tá. Uma pergunta. Se ali tivesse menos 2, ia dar, na conta ia dar 3, né? Na divisão não ia dar exato, né? Repete a pergunta, por favor. Se tivesse no lugar do 1, ia estar 2. Diminuindo ia dar 3. Na divisão 2 dividido por 3 ia dar uma conta não exata, certo? Você fala lá no começo da equação? Sim, senhora. Não, no final. No final? É. Ô, Cata, pode voltar aqui lá para mim, só um pedacinho. Pra eu ver o que ele está falando, porque ainda não entendi sua pergunta. Calma um pouquinho. Aí, tá bom. Vai. Não, mais. Isso. Ali, esquecendo todo o resto da conta, no final, se ali tá 5 mais ou menos 1, né? Não, no 1. Se Tá. fosse menos 2 na conta, ia dar uma divisão que não ia dar exata, né? Aí colocaria a resposta como? Mesmo não, de forma não exata mesmo? Por exemplo, se uma das raízes fosse 3 sobre 2? Ou 2 terços? Se fosse 5 menos 2. Ia dar 3, dividido por 2. 3 sobre 2, isso. Se uma das raízes for um racional, você fala? Sim, senhora. Ficaria x menos 3 sobre 2.
Entendido. Entendeu? Obrigado. Nada. Agora eu entendi a pergunta. Quando a gente entende a pergunta, fica mais fácil. Tá? Pode baixar aqui para mim, por favor. Tá? Então, a resposta, eu tenho duas raízes reais, certo? Agora, tem raízes dessa equação, tá? Aqui. Então, calculando o valor da raiz da equação, esse último, x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. Chegamos num caso de ter raiz quadrada de número negativo. Temos raiz para essa equação? Não, né? Enquanto estamos no 9º ano, até aqui vocês têm como domínio o conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, para agora, não existe raiz quadrada para número negativo, certo? Então, essa raiz, ela fica sem solução, não tem solução, certo? Nesse caso, eu consigo escrever a equação na forma reduzida? Não. Entendeu? Então, quando o número for real, a raiz, eu consigo. Nós temos ali, efetuando os cálculos, duas raízes reais iguais a 5, tá? Então, o A, no caso A é o 2, as raízes são 5. Isso aí é o caso do A ser diferente de zero, certo? Então, eu tenho A igual a 2, x1 igual a x2 igual a 5, e a forma fatorada, bom, se eu tenho as raízes, então, A vezes x menos x1, x1 é 5, x menos x2, x2 também é 5, certo? Igual a zero. O que nós temos ali? Eu tenho um fator menos 5 vezes x. Ok? Deu tempo? Alguém sabe? Deu? Falta quando? É que eu tô sem relógio. Tá. Bom, acabou até aqui, tá? O que tínhamos programado para hoje é a composição da equação do segundo grau e a forma fatorada, tá? Resumindo, lá na composição de uma equação do segundo grau, então foi dada as raízes e não foi dada a equação que gerou as raízes. Tudo bem? Aqui, para escrever na forma fatorada, eu tenho a equação, você determina as raízes e então encontra o resultado. Certo? Isso vai escrever na forma fatorada. Quando eu for escrever uma equação segundo grau na forma fatorada, primeiro passo, determinar as raízes. Se o resultado do delta ou da raiz quadrada for negativa, o que eu faço? Não tem como escrever, não tem solução, tá? Então, se o delta é negativo, não tem como fazer. Bom, pode baixar mais coisas, por favor? Então, observações aqui do final, né? Cuevas, por favor. Pronto. Então, ó, o trinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, pode ser escrito na forma fatorada. Então, a vezes x menos x1, x menos x2. Quem são x1 e x2? Repito, as raízes da equação, quando existirem, tá? Exemplo, então, x ao quadrado menos 8x mais 15, determinando as raízes, são 13 e 5, e podemos escrever, então, na forma fatorada. Alguma dúvida? Não? Não? Tá. E caso a equação não possua as raízes reais, aquilo que a gente já falou, só né, afirmando aqui com o livro, tá? O trinômio não poderá ser escrito na forma fatorada, tá? Então, aquilo que eu já falei antes também. Tá. Para fins de aprimoramento, fixação da aprendizagem, então tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Então, lá no QAD, né, de vocês,
Já foi o exercício que é para fazer. Vocês viram? Qual que é para fazer? Não vieram preparados? Não? Então, lá, página 177, exercício 48. Vamos já fazer esse, então, para a gente... 48, letra A. Então, compõe uma equação de segundo grau cujas raízes sejam 6 e 8. Então, eu te dei as raízes e quero que você componha a equação. Para cá? Então, vamos lá. Dadas as raízes 6 e 8, componha a equação segundo grau. Para quem está em casa é para fazer também. Vamos lá. Se já fez, ótimo, né? Vamos só conferir o resultado. Se não fez, não tem problema algum, a gente pode fazer agora. Dá para fazer mentalmente? Dá? Foi o primeiro tópico da nossa aula hoje. Então, para escrever uma equação segundo grau conhecida as suas raízes, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar uma fórmula. A fórmula é x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Eu disse que as raízes são 6 e 8. Como procedemos para terminar? Vamos fazer no mínimo essa. Tem que ficar parada, né? A fórmula é x ao quadrado menos sx mais p. Quem é S? É a soma das raízes. Quanto vale as raízes que eu acabei de dizer? Letra A, item 48, página 177. As raízes são iguais a 6 e 8. Então, ó, x ao quadrado menos sx mais p. O p é o resultado produto das raízes. As raízes são iguais a 6 e 8. Eu vou ficar parada só um pouquinho para vocês pensarem. Resolveu, Júlia? Tá difícil? Podemos corrigir? Conseguiu, Arthur? Não? Então, vamos de novo para a gente concluir, tá? Então, para escrever, compor uma equação segundo grau, conhecidas suas raízes, utilizaremos a seguinte fórmula. Vou escrever aqui de novo. Tem apagador, hein? Então, utilizaremos a seguinte fórmula. X ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Essa é a minha fórmula. Eu disse que as raízes são 6 e 8, certo? O S é da soma das raízes. Se as raízes são 6 e 8, qual é o resultado da soma das raízes? 14. Então, tá. Então, S é 14. Eu vou escrever aqui, ó. S igual a 14. E o produto? As raízes são 6 e 8. 48. Produto é multiplicação, tá? Para quem estiver com dificuldade ainda de entender. Só colocar aí, condiciona na cabeça. Produto, multiplicação, tá? Então, como que vai ficar a equação segundo grau? X ao quadrado menos 14x mais 48. Todo mundo entendeu? Não entendeu? Então, vamos lá. Ó. A composição de uma equação segundo grau, ela é resultado da fórmula x ao quadrado menos sx mais p. Quem é S? S é o resultado da soma das raízes da equação segundo grau. As raízes,
o resultado das raízes já foi dado no enunciado do exercício. O exercício disse assim: compõe uma equação segundo grau cujas raízes são 6 e 8. Ok? Eu tenho essa informação e tenho essa fórmula. O que eu faço agora? Eu vou só somar e realizar o produto desses valores que me foi dado. Tá? O resultado é dado das raízes. Então, soma 8 mais 6, aqui 14, resultado de 6 mais 8, 8 mais 6. Tá? Comutativo 14. O que é P? P é o produto, ou a multiplicação. 6 vezes 8, 8 vezes 6, tá? Resultado 48. O que eu faço com essa informação? Eu substituo na equação, certo? Então, temos x ao quadrado menos, vou colocar aqui, 14x mais P, o P, 48. Todo mundo entendeu? Vamos supor, por acaso, que o S fosse menos 14. Vamos lá. Fosse menos 14 e menos 48. Se as raízes fossem menos 6 e 8, como ficaria? Se fossem negativos, como ficaria aqui? Ficaria ainda menos 14x ou não? Ficaria mais, né? Ó, aqui é menos S na fórmula, tá? Se o S é negativo, menos S é positivo. E o produto muda o sinal se for negativo? Não, tá? Aqui eu já estou falando de outro exemplo, inventei agora, tá? Se fosse negativo. Tudo bem? Bom, por hoje é isso. Aí fica agora os exercícios. A página 177 tem um exercício para vocês fazerem, que é o próprio 48, né? Se não me engano. Todos eles são bem simples. É só somar, efetua o produto, substituir na fórmula. Prestar atenção no menos SX da fórmula, tá? E o outro exercício, vou aqui olhar. Tá? É o 54 e o 55, tá bom? O exercício 54 pede para obter a forma fatorada da equação. Então, agora é o contrário, tá? Aquilo que a gente fez antes. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos fazer esse? Tá? Letra A do exercício 54, para a gente concluir a atividade de hoje. Depois, a tarefa é aprimorar aquilo que a gente está fazendo mais, tá? Então, lá no exercício 48, tem da letra A até a letra H. Parece muito, mas são bem simples de fazer. Quando vocês chegarem na D, vocês estarão fazendo mentalmente já, tá? O 54 tem da letra A a letra F. Dá para fazer também rapidinho, mas demora um pouquinho mais, a gente tem que determinar as raízes, tá? Estamos aqui no 54. Então, vamos lá? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tá? Oh, meu canetão tá bom, hein? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. O que esse exercício está pedindo? Para escrever na forma fatorada. Toda vez que a gente vai executar uma atividade, a gente tem que interpretar o enunciado da questão. Ele falou, escreva na forma fatorada. Ai, não entendi. Volta no livro. O que era a forma fatorada? Volta lá, uma página, olha o que é, relembra, vem, executa. Tá? Então, o trabalho de ir e voltar no livro, ele é necessário. Ah, eu não lembro mais, volta lá. Tá? Principalmente se for os primeiros exercícios. É comum, eu não lembro mais como que é que volta uma página, tá? Então, eu tenho, como que eu escrevo um número na forma fatorada? A, x menos x1, x menos x2. Para escrever um número, uma equação na forma fatorada, o que eu vou precisar? O que eu preciso? Fundamental aqui para fazer. O que eu preciso? Das
Das raízes, né? Ó, aqui na fórmula, o A eu já sei que vai valer 1. O que eu preciso agora? Eu preciso x1 e x2. O x eu preciso saber? X vai ser incógnita, né? Eu vou escrever uma equação ax² mais bx mais c igual a 0. O x eu não preciso, tá? O que eu preciso? Saber o valor das raízes. Quais são as raízes dessa equação? São 3 e 2, confere? Quais são as raízes? Todo mundo concorda que é 3 e 2? Ou o contrário? Alô? Fazendo a fórmula de Bhaskara, no final vai ficar 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. E aí, no caso, se for mais 1, vai ficar 6 sobre 2, que dá 3. E se for menos 1, vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Todo mundo entendeu? Então, essa parte vocês já tiveram a live com o professor Edgar, certo? Que é como determinar as raízes de uma equação do segundo grau. O passo que vem antes desse é o x igual a menos b. No caso, b é negativo, vai ficar mais 5, certo? Mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é o 6, 24. Isso tudo dividido por 2a, então 2 vezes 1 dividido por 2. Tudo bem? Então, as raízes são 3 e 2. Ok. Então, como que vai ficar a forma fatorada da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0? Como fica a forma fatorada? Bem, a fórmula, no caso, é a vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Então, a vai ser igual a 1, x vai manter, a primeira raiz é 3, então vai ficar 1 vezes x menos 3, e o outro vai ficar vezes x menos 2, porque a segunda raiz é 2. Isso, igual a 0. Ok. Todos concordam? Alguém discorda? Não tem como, né? Nesse caso, então, as raízes da equação são 3 e 2. Então, a equação na forma reduzida ficará o a igual a 1, x menos x1 ou x2, tá? Como aqui é um produto é multiplicação. Na multiplicação, há uma comutatividade. Então, tanto faz escrever x menos 2, x menos 3, ou o contrário. Não se preocupar quem é x1, quem é x2, quem vem primeiro, quem vem depois. Não tem importância. Tudo bem? Terminou? Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso fique dúvida na hora de resolver os exercícios, vocês têm mais recursos para estarem tirando dúvidas, tá? Então, a gente tem um canal de comunicação no AVA, a gente tem canal de comunicação no presencial também, na quarta e quinta-feira com aula, tá? Então, anotem suas dúvidas, não deixa para perguntar depois, porque quando a gente está estudando, na hora vem a dúvida. Aí depois eu pergunto, anota para perguntar. Se possível, já digita lá no AVA, professor, para ele te responder assim que ele tiver condições ali. Tudo bem? Então, obrigada por hoje, pessoal.